Diz uma coisa pra mim, você tem medo do leão? Já conhece todos os procedimentos para declarar o seu imposto de renda? Para falar sobre esse assunto espinhoso, causa pânico em muita gente, nós recebemos aqui o especialista, o Fernando Coelho. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Bauru. Professor, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado. Prazer. Bom, começar falando sobre as pessoas que devem declarar, né? Qual é o critério? Bom, anualmente a declaração de imposto de renda deve ser entregue pelos contribuintes de acordo com algumas regras. A principal delas é sobre o rendimento tributável que esse contribuinte recebeu durante o ano. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661 é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Essa é a regra principal. Quais são os procedimentos técnicos para que essa declaração do imposto de renda seja entregue? Esse programa da Receita Federal, né, que é tão anunciado, ele fica disponível na internet? Isso. No site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, bem a hora que você acessa o site, já está estampado todos os caminhos para você clicar e fazer o download do programa. Lembrando que você tem que fazer o download do programa do Imposto de Renda 2014 e também um programinha que é o ReceitaNet, que é para você poder fazer a transmissão pela internet, né? E só complementando, há duas regras também que obrigam o contribuinte a fazer a declaração. Se você recebeu rendimentos não tributáveis, que seriam não tributáveis ou isentos ou não tributáveis acima de 40 mil. Porque tem contribuintes que recebem rendimentos, mas que não são tributados do imposto de renda, né? Então, mas se ele ultrapassou 40 mil, ele também é obrigado. E quem tem bens e direitos, imóveis, casa, terreno, apartamento, carros, até embarcações, aeronaves, que seja, que somem 300 mil, também é obrigado a declarar. No caso, quais seriam esses rendimentos não tributáveis? Heranças, por exemplo? O rendimento, quando você recebe uma herança ou uma doação, é um rendimento não tributável. Por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança, né? Aquele rendimento ainda pequeno, infelizmente, do Brasil, mas é um rendimento pequeno, mas da poupança. Também é um rendimento isento ou não tributável. Um outro exemplo são esses créditos na Autoescola Paulista, que alguns, quando a gente compra, passa o CPF, quem recebe esses créditos também são créditos isentos e não tributáveis. Você somando tudo isso, ultrapassou 40 mil, você também tem que fazer a declaração. Bom, eu baixei os 2 programas, entrei no site, baixei os 2 programas, já estou listando todos os meus rendimentos, mas tem também os bens e serviços que eu consumi, né, durante o ano. O que eu preciso declarar? Muito bem. O programa ele é separado por fichas, né, diversas, das mais simples, como a qualificação da pessoa e tal. Depois, cada ficha é uma sequência de informações. Tem fichas que você declara os seus dependentes, filhos, a esposa ou esposo, pai, avós, né? Então tem lá, você classifica os seus dependentes, tem os rendimentos, como eu falei, e aí você vai preenchendo essas fichas, né? Essas que você comentou, dos pagamentos que a gente faz ao longo do ano, não são todos os pagamentos que são dedutíveis do imposto. Eu posso lançar na declaração vários pagamentos. Um exemplo, aluguel. Se eu tenho uma casa alugada, pago então o aluguel para uma imobiliária ou direto para o dono do imóvel, este aluguel não é dedutível do imposto de renda. O que para muitos é uma grande injustiça, porque não deixa de ser uma despesa, né? Mas o fisco não admite que este pagamento você consiga descontar do imposto de renda. Mas você pode lançar se quiser. Os pagamentos clássicos que são dedutíveis são despesas médicas, odontológicas. E despesa médica é o médico, a clínica que você fez um exame laboratorial, hospitais, planos de saúde, essas despesas médicas e odontológicas. Farmácia não entra? Farmácia não entra, né? Inclusive, estive numa palestra sexta-feira lá em Anhanguera e eu ouvi essa pergunta. Professor, e a despesa de farmácia, medicamentos? Não é dedutível do imposto de renda. De nenhum tipo, de nenhuma fórmula, nenhum? Não, nenhum. E a despesa com instrução, né? Falando nessas despesas que você comentou,
A despesa com escola também é uma despesa dedutível. No caso, escola particular, mas, por exemplo, escola de inglês, Não. curso de informática, não entram? Não entra, isso. As despesas dedutíveis do imposto de renda, que se refere à instrução, é o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação e a pós-graduação. Nem o mestrado não entra, até o nível da especialização. Perfeito. Agora o prazo para a declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril, às 11h59 da noite. Isso. Quem perder esse prazo, né? Quais são os procedimentos depois? Ok. Quem ultrapassar esse prazo e não enviou a declaração é obrigado a enviar depois dessa data, porque não é porque não enviou que perde a obrigatoriedade. Tem que enviar depois, cumprir com os mesmos requisitos, só que tem uma multa. A multa é de R$ 165 no mínimo. Ele tem uma regrinha, né, de que sobre o imposto devido você paga no máximo até 20% ou 1% ao mês, de acordo com esse tempo que vai passando, né? Um exemplo, você tinha que enviar até o dia 30 de abril. Aí você envia, por exemplo, em junho. Então, maio, junho, 2 meses depois. Seria 2% do valor do imposto devido. Se você deve o imposto, você calcula 2%. Mas no mínimo é 165. Então, de qualquer forma, no mínimo 165,74 é o valor que você tem que pagar de multa. Agora, cair na malha fina da Receita Federal é motivo de pânico? Olha, tira um pouco o sono de quem, né, passa por isso. Primeiro, para você saber se caiu na malha fina, não é muito difícil. Primeiro, para quem paga imposto, para quem tem durante o ano já pagou retido, né, porque as empresas pagam os salários das pessoas e todo mês, né, a gente brinca, morde um pouquinho do nosso salário. Além disso, se no final do ano, depois que vem a declaração, você ainda tem mais imposto para pagar, que pode acontecer, você até cai na malha fina, mas o fisco deixa você de lado, porque você está pagando, então para ele é bom. Além dele ter pago durante o ano, no final ainda tem que pagar mais um pouco. Mas para quem tem imposto a restituir, o fisco coloca você já numa... vocês serão os primeiros a serem investigados. E aí, como o contribuinte quer muito receber de volta o dinheiro, ele fica um pouco preocupado, porque o dinheiro não vem, até um dia que ele descobre que ele está na malha fina. Aí você tem que ir até a Receita Federal. Tem uma outra opção de você fazer isso pela internet, eu explico rapidamente. Mas, de qualquer forma, você vai à Receita Federal, com o seu CPF. Lá eles vão puxar na tela qual foi a inconsistência que houve nessa declaração. Você tem que corrigir. Aí você faz uma declaração que nós chamamos de retificadora. E aí, resolvido o problema, paga-se o que for devido pagar. E se você teve algum... Porque às vezes é só um erro de lançamento, não houve nenhuma fraude nem nada. E o fisco, então, baixa essa vinculação que ele fez na malha fina e você recebe o dinheiro de volta. O que acontece é muito comum, essas pessoas que vendem recibos acabam caindo elas e as que compraram na malha fina, né? Exatamente. E aí? Funciona... Hoje, a fiscalização da Receita Federal, ela é toda eletrônica. Eu diria que há uns 5 anos atrás, de 5 ou 4 anos de lá para cá, o fisco tem melhorado muito e tem feito isso cada vez mais eletronicamente. Antes disso, até ele processar todas as informações, demorava muito tempo. Então, o contribuinte acabava buscando um recibo de um médico, um recibo de um dentista. Escola já é um pouco mais difícil, né? Porque o filho tem que estudar na escola. Mas o médico, o dentista, ia lá, arrumava um recibo e lançava. Ou inventava. Pegava, por exemplo, um amigo, uma pessoa da família declarou um médico. Ele pegava o CPF desse médico, o nome, e declarava na dele, mas não tinha feito nenhum tratamento. Inventava uma despesa. Hoje não é mais assim, porque o médico também manda a sua declaração para a Receita Federal sobre os atendimentos que ele fez. E aí, se as coisas não baterem, cai tanto o médico quanto o contribuinte na malha fina. Esse cruzamento hoje é muito feito de maneira muito intensa pela Receita Federal.
Agora, professor, no caso das pessoas que tiveram os seus salários com impostos retidos ao longo do ano, chegou no final do ano, ainda tem que pagar mais imposto. E os anos vão passando e essa pessoa não paga esse imposto. O que pode acontecer? Olha, se um contribuinte fez a declaração, transmitiu para a Receita Federal, tinha um imposto a pagar e não pagou, no ano seguinte, quando ele for fazer a declaração novamente, digamos que tenha imposto a recuperar no ano seguinte. Como eu estou falando, essa fiscalização é tão intensa que isso é feito automaticamente na transmissão. Então, no ano seguinte, já aparece na tela do contribuinte uma mensagem que ele está, naquele momento, compensando o imposto que não foi pago no ano anterior. Isso é feito eletronicamente. Mas você pode... Bom, mas e se alguém tinha que pagar e no ano seguinte não declarou? Porque não se encaixava nas regras, né, de tributação. O fisco vai mandar uma notificação na casa desse contribuinte, dizendo, você não pagou e tem que pagar. Até o momento que ele, por exemplo, fosse se inscrever num concurso público, for dono de uma empresa que vai fazer alguma transação em alguma licitação, o nome dele fica bloqueado na Receita Federal, constando um débito de imposto. Num dado momento isso vai aparecer, ou ele paga, ou o fisco vai executar a dívida. As dívidas pequenas, eu não acho que o fisco vai executar, porque custa caro também executar judicialmente. Mas fica bloqueado, fica constando no cadastro dele na Receita Federal que ele tem um débito com o fisco. Entendi. Uma dívida não vai desaparecer nunca. Entendi. Uma dívida com a Receita Federal, como você deixar de votar, por exemplo. É algo que te compromete em determinadas situações. Exatamente. Enquanto cidadão brasileiro, né? Exatamente. No caso, existem algumas dúvidas mais pontuais que acabam gerando, né, bastante dúvida, né, nessas situações. Por exemplo, a gente já falou da questão do aluguel, né, se deve ser declarado ou não no imposto de renda. Como funciona no caso das aposentadorias? Quem é aposentado recebe, né, previdência privada, previdência pública, pensão, como funciona? O contribuinte que é aposentado e recebe a sua pensão do INSS é um contribuinte como qualquer outro. Ele recebe do INSS a aposentadoria e se ele atingir também a renda anual de R$ 25.660, ele deve declarar também do mesmo jeito, né? Por outro lado, tem o contribuinte que usa isso como uma dedução. Então, eu sou um trabalhador, tenho lá meu salário todo mês e vem descontado do INSS, do meu salário. Então, eu declaro a minha renda, posso declarar o INSS como um desconto. E você citou a previdência privada. Qualquer contribuinte que tenha um plano de previdência privada também pode abater o valor que ele paga de previdência no imposto de renda dele. Isso é interessante, o fisco admite, né? Porque para o fisco, ele incentiva que nós, cidadãos, busquemos uma previdência complementar. Porque a previdência oficial, acho que todos sabem, né, notoriamente pela mídia, é um órgão deficitário, já há muitos anos, né? Então, o governo ele até incentiva como forma da pessoa, quando se aposenta, ter uma condição de vida melhor. Porque o INSS oficial não supre, claro, uma despesa de uma família com o valor que é pago, né? Agora, quem está desempregado precisa declarar o imposto de renda? Quem está desempregado agora, ou que esteve o ano passado, cai nas regras do mesmo jeito. Mas é claro que, por exemplo, vamos imaginar que em 2013 eu não estive empregado e consegui dinheiro fazendo, né, o que a gente chama de bicos, né? Então eu trabalhei de garçom, trabalhei de segurança numa casa noturna e ao longo dos meses eu fui me sustentando com esse dinheiro. A renda não oficial e que não esteja vinculado a alguma pessoa jurídica que declare também no imposto de renda, que fez o pagamento, acaba realmente não precisando declarar, né? Porque, por exemplo, eu sou dono de um bar e eu tenho lá 2 garçons que trabalham para mim e eu pago para eles por noite. Se você fizer a conta, dá uma renda boa, né? Se fosse uma renda oficial, certamente essa pessoa deveria declarar o imposto de renda.
Mas como o dono do bar não declara nas suas declarações tributárias o pagamento que ele fez para este garçom, então acaba que isso ficou na informalidade, não há por que declarar. Essa é a verdade. Eu não sei se no futuro a Receita Federal vai criar algum mecanismo de fiscalização para essa renda informal. Por enquanto não existe. Agora nós falamos da aposentadoria e filho que recebe pensão alimentícia do pai. Isso deve ser declarado também? Tanto na declaração do filho, quanto na declaração do pai, ou do pai ou da mãe, né? Dependendo de quem pague a pensão. Porque funciona assim. O contribuinte pode declarar na sua declaração que paga a pensão para um filho, né? Se o filho estiver, ele se enquadrar nas regras de obrigatoriedade, ele deve declarar que recebe uma renda do pai a título de pensão. Porque só a renda com pensão não lhe garante a obrigatoriedade, né? Então vamos imaginar, meu pai paga pensão para mim, R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, vezes 12 meses, dá R$12.000. Eu não preciso declarar imposto de renda, porque 12 mil não atinge aquele valor mínimo de renda anual, que é 25.600. Perfeito. Agora nós falamos sobre algumas situações. Então, a mensalidade da escola, né, os gastos com consultas médicas são dedutíveis, são situações dedutíveis conhecidas do imposto de renda. Mas eu estava fazendo uma pesquisa, professor, antes da nossa entrevista, e eu estava lendo algumas situações um pouco inusitadas. Por exemplo, cirurgias plásticas, né, quando feitas, claro, de forma particular, massagens, dentaduras, outros serviços dentários um pouco mais diferentes. É verdade? Isso é dedutível também na declaração do imposto? Porque pela regra do imposto de renda, né, pela toda a normativa que está no programa, não existe uma classificação de tipos de enfermidade. Então, se você foi ao médico, fez um tratamento médico, é uma despesa médica, o fisco aceita como dedutível porque ele não faz essa distinção. Eu só aceito doenças, digamos, sei lá, infecto-contagiosas, doenças degenerativas. Não é isso. Então, se eu fiz um tratamento de estética e isso se enquadra como um tratamento médico, é dedutível. Tratamento de fertilidade, por exemplo, que não é nenhuma enfermidade, né? É uma condição simplesmente de poder a mãe gerar um filho ou não, né? Mas não é nada que vá causar virar óbito à mãe, né? Mas esse é um tratamento que também é dedutível. Mas só nos casos em que esses procedimentos são feitos dentro de hospitais ou não? Eles podem ser feitos em clínicas particulares também? Podem. A despesa dedutível com o médico pode ser tanto para um médico, pessoa física, ou para uma clínica, pessoa jurídica, né? Tanto faz. O importante é que o médico me dê o recibo do tratamento que eu fiz. Eu só posso inserir na declaração uma despesa que eu tenho comprovante documental que eu paguei para aquele médico ou clínica. Bom, falamos de médicos, dentistas, psicólogos, terapias. Psicólogo também. Também acaba também entrando é dedutível. Para bater. Tá. Maravilha. Financiamento de carro ou financiamento de casa, como eu declaro? Bom, se você comprou um carro ou uma casa financiada, nós estamos falando na ficha bens e direitos, né? Então, funciona assim. Se você comprou um carro ou uma casa à vista, você declara naquela ficha de bens os dados da sua casa, pelo valor de compra, pelo valor de aquisição. E lembrando também uma informação que muitos costumam errar. Não é a data da operação que você comprou essa casa ou carro, é a data do contrato de compra e venda que você firmou com o vendedor. Né? Se você vai declarar na sua declaração, você está comprando. Então, você comprador com o vendedor fazem um contrato de compra e venda. Impossível comprar uma casa sem fazer um contrato desse. A data da operação é aquela. Não é a data que você vai ao cartório fazer o registro, né, dessa escritura. Carro e casa e qualquer bem à vista declara-se desta forma, o valor da aquisição. Quando for um carro ou uma casa financiada, você declara a soma das parcelas. É bom você ter perguntado isso, porque é outro erro que costuma acontecer com frequência. Então, um exemplo, eu comprei um carro financiado em 24 parcelas de R$500. 24 parcelas de R$1.000, para ficar até mais fácil para quem está nos assistindo.
Então, 24 parcelas de 1.000 vai dar R$ 24.000 um carro. Como é que eu declaro o valor desse carro na declaração? Eu somo quantas parcelas eu paguei no ano 2013 e coloco o valor do bem, não pelo valor de 24.000, e sim pelo valor da soma das prestações pagas. E assim eu vou somando e declarando nos anos seguintes a soma acumulada dessas parcelas. Se eu der uma entrada à vista, eu somo o valor da entrada mais as parcelas pagas. Mais as parcelas pagas. Isso eu vou levando acumulado até o final de cada ano e vou declarando, então, este bem cujo valor vai ser a soma acumulada dos pagamentos feitos. Alguns colocam na ficha de bens e direitos o valor do bem e numa outra ficha, que a gente acabou não comentando até agora, que chama ônus, dívidas e ônus. O valor da dívida que ele possui com aquele bem. Não é bem assim. Você vai declarar em bens e direitos a soma das parcelas pagas. Foi até interessante você ter comentado sobre isso, porque nós falamos dos financiamentos, mas dívidas e empréstimos também têm que ser declarados. Isso. Por exemplo, o empréstimo pessoal. Então, esses empréstimos que nós estamos falando relacionados a bens e direitos, eu declaro em bens e direitos a soma das prestações. Mas vamos imaginar que eu fui a um banco e pedi emprestado um dinheiro para pagar minhas dívidas. No final do ano tinha dívidas acumuladas, fui lá pedir R$ 5.000, por exemplo, num banco. Aí sim eu vou declarar nessa ficha dívidas e ônus o valor dessa dívida que eu tenho. Mas não porque é uma dívida relacionada a bens e direitos. Dívidas que a gente acumula, cheque especial, cartão de crédito renegociado, ou até dívidas com pessoas, né? Se você tivesse me emprestado um dinheiro ou tivesse fazendo minha declaração, eu ia declarar essa dívida que eu tenho com você. Com pessoas físicas também. Mesmo que não haja um contrato de Mesmo dívida? que não haja um contrato, mesmo. Eu fiquei surpresa agora. Acontece, por exemplo, pai e filho, pai empresta um dinheiro para um filho, e pode declarar, e pode e deve declarar que você tem uma dívida com o pai, não tem problema. É isso. Entendi. As pessoas ficam muito atrás de dependentes, né, para poder abater no imposto de renda. Como que funciona essa questão? Quem pode ser dependente de quem? Bom, para a declaração de imposto de renda, é meu dependente e assim diminui o imposto que eu vou pagar o cônjuge ou o companheiro, mas que viva com a pessoa há mais de 5 anos. O cônjuge casado no cartório, então já está classificado como cônjuge, né? Contrato de união estável vale? Vale. Mas para o fisco, para fins de dedutibilidade, tem que ser uma união estável com mais de 5 anos. Certo. Né? Os filhos até 24 anos no máximo, mas isso desde que estejam cursando a faculdade. Se não estiverem cursando o ensino superior, essa dependência termina com 18 anos. Né? Mas se ele continuar fazendo a faculdade, até 24 anos. Quando o filho completa 25 anos, ele não é mais dependente do pai, na declaração do imposto de renda. E aí, como eu falei, a mãe, o pai, o avô, a avó, que viva, né, sobre a minha guarda, não precisa ser judicial, só porque realmente é meu dependente. E tem alguns casos, por exemplo, um neto, um primo, pessoas, parentes, né, não pode ser um estranho qualquer. Mas aí tem que ser naquela condição de tutor, quando judicialmente você é eleito tutor de uma pessoa, um sobrinho, por exemplo, que perdeu os pais num acidente, uma fatalidade. Aí você vai tomar conta daquele sobrinho. E isso é dependente desde que homologado judicialmente. Mas esse parentesco próximo de cônjuges e filhos, esse não precisa ter documento, porque notoriamente já é dependente, né? Agora, se eu tenho um filho com idade inferior a 25 anos de idade, ele trabalha, mas ele é isento de pagar, de declarar o imposto de renda, porque ele recebe um valor total menor do que o que está no critério, que é imposto, né, pelo fisco. Uhum. Eu posso declarar ele como meu dependente ou não? Pode, desde que você insira na sua declaração os rendimentos dele. Certo. E o que também alguns acabam até esquecendo de propósito, né? Coloca um filho como dependente e ele trabalha. Ganhou lá, um exemplo, R$15.000 no ano. Ele não vai precisar declarar, porque a renda dele não atinge o que você falou, né, o critério.
Mas, se eu vou considerar como meu dependente e é dedutível, eu preciso inserir a renda que ele ganha também. O fisco, como se o fisco estivesse dizendo, olha, eu aceito que você deduza, mas insira a renda dele também, porque senão fica injusto, né? Entendi. É mais ou menos isso. Marido e mulher que têm conta conjunta, como se declara nesse caso? Bom, a declaração em conjunto do esposo e da esposa, ela pode ser feita e o fisco também dá a liberdade de os cônjuges fazerem em separado. Então, ou em conjunto ou em separado. Você escolhe. Assim que você escolheu, o fisco não vai se opor e também não vai lhe questionar por isso. É uma opção do contribuinte. Mas fica aqui uma dica importante. Digamos que o marido está fazendo a declaração dele. Quando ele resolve colocar a mulher na declaração dele, fazer em conjunto, ele vai colocar a renda que a esposa ganha na declaração. Isso se ela tiver renda declarada, né? Funcionário de uma empresa e tal. Nesse momento, ele precisa verificar se declarar junto ou separado, qual dos dois, a soma dos tributos é menor. Às vezes você traz a sua esposa para dentro da declaração, põe a renda dela e o valor do imposto é maior do que declarar separado. Então, nesse caso, é importante fazer uma simulação. Faz em conjunto, vê quanto dá o imposto. Faz separado e vê quanto dá. O que for menor, é assim que tem para fazer e o fisco não vai lhe questionar. Agora, professor, eu tinha um emprego no ano passado, um emprego fixo, era uma trabalhadora assalariada, fui demitida e comecei a viver de freelas, entrei em um determinado programa, abri uma empresa ou eu me tornei uma microempreendedora individual, enfim, passei a emitir notas. Então, me tornei de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Isso acaba sendo muito comum. O que muda na hora de declarar o imposto de renda? Bom, o imposto de renda que nós estamos falando é o imposto de renda da pessoa física. Então, vamos usar um exemplo. Você trabalhou de janeiro a agosto, por exemplo, numa empresa assalariada, foi dispensado ou pediu demissão no final de agosto. Aí, imediatamente, você resolveu virar uma microempreendedora individual. A renda que você vai receber como microempreendedor individual é da empresa ou da pessoa jurídica que você constituiu. Só que nesse caso, como o empreendedor individual é você se tornando uma empreendedora, praticamente o fisco vai dizer, olha, o que você está recebendo agora é uma renda como se fosse uma pessoa física. Só que no ano seguinte, quando você for declarar, você vai declarar parte da renda que recebeu enquanto assalariada e parte da renda que você vai receber da sua pessoa jurídica. Então são duas declarações. São duas fontes de renda. Certo. Uma como assalariada e outra de uma empresa da qual você é proprietária, né? Eu digo que o fisco ele vai ter um acesso muito mais, não é rápido, mas um acesso muito mais claro da renda que você recebeu nessa empresa que você abriu. Porque ela está no seu nome. Porque o microempreendedor individual é a pessoa com CNPJ, né? Então ele cruza isso de maneira até muito mais assertiva, né? Mas você tem duas fontes de renda, daquela empresa na empresa que você abriu. Se for uma empresa limitada, com sociedade, aí o assunto é um pouco mais complexo. Porque aí depende da empresa ter lucro e distribuir lucros para os sócios, depende do seu prolabore, né, que é o salário do sócio, o valor que você recebe, então aí já é um assunto um pouquinho mais avançado. Tá certo, professor. Mais uma última questão, ainda falando sobre esse nosso manual de imposto de renda, né? Existem alguns sites, e que eu até pesquisei, inclusive, que dizem que existem algumas brechas para que se pague menos imposto de renda. Que brechas seriam essas? Bom, Lidiane, eu acho assim, a possibilidade de você diminuir o seu imposto, porque o imposto de renda é uma diferença, é o valor que você paga em função do que você ganhou durante o ano, menos algumas despesas que o fisco aceita como dedutível, que são essas que a gente conversou aqui, né?
Uma possibilidade, uma brecha para você pagar menos imposto, ou é não declarar a sua renda, ou declarar despesas acima daquelas que você efetivamente gastou, né? Então, o que a gente percebe que ainda existe são contribuintes procurando esses profissionais da saúde para comprar, não é nem para pedir um recibo, é para comprar, fazer uma negociação. O médico dá um recibo, cobra um valor e o contribuinte lança na sua declaração. Essa brecha, como eu estou dando como exemplo, ela é um pouco perigosa, porque os médicos, a partir de 2013, mandam para a Receita Federal uma declaração dos atendimentos que ele fez dos seus pacientes. Então, se você lançar uma nota fiscal de um médico e ele não tenha lançado este recebimento na declaração dele, dá inconsistência na sua declaração. Você cai na malha fina. Não lançar um rendimento é a mesma coisa. Por quê? Porque quando uma empresa paga o seu salário, ela também informa a Receita Federal que lhe pagou. Essa declaração se chama DIRF, que também é enviada todo ano, uma vez por ano, pelas empresas. Se você declarar que recebeu menos, para pagar menos imposto, o que o fisco vai dizer? Falou, mas a empresa que você trabalhava mandou para mim uma informação que lhe pagou 10. Por que você está lançando 9? Está lançando menos renda. Então, essas brechas aconteciam, né, no passado, quando a fiscalização era mais lenta. Hoje, como a fiscalização é muito rápida, ela é eletrônica, então essas brechas existem, mas são muito preocupantes. O contribuinte tem que pensar 2, 3 vezes antes de fazer esse tipo de digitação incorreta. Ok? Tá certo. Nós conversamos então com o professor Fernando Coelho, ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Bauru. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença, por todos esses esclarecimentos. Não é tão fácil assim quanto parece pra gente que é leigo, né? Preencher bonitinho, entregar a declaração do imposto de renda. Quem vai entregar pela primeira vez, é importante que procure um profissional para se orientar? Veja bem, depois não é obrigado a contratar um profissional, nós contadores, né, para fazer a declaração. É diferente de outras obrigatoriedades onde o contador tem que assinar. Mas o contador vive essa atmosfera do imposto de renda todos os anos, né? E a gente fica muito especialista nisso. Então, quando o contribuinte tiver alguma dúvida sobre essa declaração, consulta um profissional. Os honorários não são caros, porque não é uma declaração tão complexa de fazer, apesar de tantos detalhes que a gente conversou hoje, mas não é nada muito complexo. Mas é sempre bom, né, contar com um profissional e depois, ao longo dos anos, você consegue sim ir percebendo quais são as fichas, quais são as informações e fazer a sua declaração sem precisar contar tanto com a ajuda de um contador. Tá certo, professor. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço pelo convite e desejo sorte para aqueles que ainda precisam declarar. E não se esqueçam do prazo, que é até dia 30 de abril. Não deixem para a última hora, hein? Exatamente. Eu agradeço também sua sintonia aqui mais uma vez na TV Câmara. Obrigada e até a próxima.